Gente, hoje, na live, a gente vai de extremo norte para extremo sul. Primeiro a gente vai falar de Roraima, depois a gente vai falar do Rio Grande do Sul. A gente vai falar de estados bem distantes uns dos outros. E às vezes algumas pessoas falam que eu sou meio paulistocêntrico aqui, e eu acho que isso é natural porque eu sou daqui. Então eu entendo bem mais da história, vivi aqui a minha vida toda, e também é uma cidade muito grande, né? Então ela tende a servir como laboratório para outras cidades, né? Só que agora a gente vai começar falando de Roraima. E a gente já falou de Roraima algumas vezes aqui no canal, sobretudo por conta do genocídio Yanomami. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre os Yanomami e sobre o garimpo. São vídeos que têm pouquíssimo alcance. Eu já falei pra vocês que eu não tenho certeza se as pessoas não clicam ou se o algoritmo não entrega, mas eu tenho mais a suspeita, depois de fazer alguns experimentos, de que as pessoas simplesmente não clicam, de que quando o assunto é pauta indígena, as pessoas ou acham que já sabem o que vai falar, ou não querem saber, é um dos dois. Mas foda-se, eu vou falar de qualquer jeito, eu vou continuar falando do que tá acontecendo, eu vou falar de qualquer pauta indígena que for relevante, porque eu acho negligente não falar sobre isso, principalmente quem tá preocupado com a luta de classes no Brasil. É absurdo negar a luta mais antiga que existe no país, que é a luta dos indígenas contra os colonizadores, né? Então, vamos lá. Começando com coisas que a gente já sabe. Durante o governo Bolsonaro, a questão do garimpo ilegal era discutida na mídia toda semana. O garimpo ilegal, o garimpo no geral, mas o garimpo ilegal, sobretudo, voltou a ser um tema muito recorrente. E aqui mesmo no canal, né, a gente falou de garimpo ilegal várias vezes, eu recomendo que vocês procurem o vídeo sobre os Yanomami. Eu não tô falando só os Yanomami estão sendo massacrados. Eu trago um pouco da cosmogonia Yanomami, de como os Yanomami enxergam o mundo, pra gente não ficar só com aquele estereótipo de toda vez que a gente fala de indígena, ou eles vão morrer ou eles estão morrendo. Eu quis tirar um pouco disso. Eu li alguns artigos sobre cosmogonia Yanomami pra trazer pra vocês. Pra tentar mostrar pra vocês que não é só isso, tá? Que essas pessoas têm um mundo que elas vivem, elas têm uma forma de compreender o mundo, elas têm cultura, que a gente não pode enxergar só como agentes passivos vítimas do Estado opressor. Isso é uma maneira de transformar, enxergar só dessa forma é uma maneira de transformar a pauta indígena em números, em estatística. É isso que eu tentei fazer. O vídeo não foi muito longe, mas não tem problema. Vamos começar aqui com uma manchete de 2022 que demonstra por que o garimpo voltou a ser um tema durante o governo Bolsonaro. Não que o garimpo não tenha sido um problema ao longo da história do Brasil inteira. É que o governo Bolsonaro tem algumas particularidades a respeito do garimpo. Vamos lá. Garimpo aumentou 787% em terras indígenas entre 2016 e 2022, aponta INPE. Dados do INPE mostram crescimento na mineração ilegal em áreas de reservas protegidas e especialista vê projeto de exploração econômica da Amazônia como fator determinante para a prática. Olha, 2016, 2022, o que estava acontecendo nesse período? Temer e Bolsonaro. Temer e Bolsonaro. E a gente teve um aumento de quase 800%. Né? O número é bizarro. 8 vezes quase, gente. É um número assustador. E como toda atividade criminosa, a gente tem dois lados. Os chefões de colarinho branco que são invisíveis e o pessoal que suja as mãos. E com garimpo ilegal não é diferente. Isso é uma coisa que eu fui cobrado quando eu falei de garimpo. E vocês estão certos de me cobrarem. Então hoje eu vou remediar isso nas outras lives, diferenciando o colarinho branco do pessoal que suja as mãos. Proletários da lama, garimpeiros ilegais têm expectativa de vida de 55 anos, 21 a menos que a média nacional. Principais causas das mortes estão relacionadas à violência, diz uma das pesquisadoras de estudo realizado na Amazônia. Eu vi algumas pessoas falando sobre como tratar as pessoas que trabalham no garimpo ilegal como trabalhadores é um equívoco, porque eu conheço um cara que foi pro garimpo e hoje mora numa mansão. Assim, é o meu tioísmo cultural, né? Eu conheço um cara que ouviu falar, uma vez o meu tio foi comer pastel e aí ele descobriu que era carne de pombo, tá? Uma vez o meu tio. Bom, vamos aos dados, né? Vamos parar com essa coisa de uma vez eu ouvi falar? Vamos ver como é que é a situação de verdade? Abre aspas. As principais causas de morte desses garimpeiros, referidos pela pesquisa como proletários da lama, são acidentes de trabalho, conflitos armados e falta de atendimento médico. Afogamento, soterramento, ataques de animais, picadas de cobras, ferroadas de insetos e picadas de aranhas são listados nessa ordem. A região amazônica tem muitos animais peçonhentos, né, gente? E o grande problema não é só ter os animais peçonhentos, mas o que eu tava falando aqui. É difícil conseguir ajuda médica em tempo. Então, muitas vezes, a pessoa toma uma picada de uma cobra e não consegue atendimento e se ferra. Perde membro ou morre. Isso tudo se junta a uma violência típica da ilegalidade. Tiroteio, disputa, queima de arquivo, morte, esse tipo de coisa, né? Só que o importante aqui é a gente perceber que quem lucra pra caralho com a venda de ouro ilegal não é quem bota o pé na lama e vai morrer de picada de cobra. Não é a pessoa que vai tomar picada de aranha dormindo.
sabe? Não é a pessoa que vai morrer de febre. Tem um trecho da matéria interessante aqui, abre aspas. Os proletários da lama trabalham em condições precárias, descartáveis, sem direitos trabalhistas e frequentemente submetidos a jornadas exaustivas, risco de morte e doenças graves, aponta o estudo feito por uma equipe de sociólogos, comunicadores e antropólogos. Então, o importante aqui é, nem sempre essas pessoas são pessoas ambiciosas, em busca de riqueza fácil, que nem o Bolsonaro que matava turno no quartel pra ficar tentando achar ouro. Ele mesmo já falou, não sei, Robson, tenta achar. Ele falando que sempre tinha peneira no carro pra ficar matando turno pra ir na beira do rio tentar achar ouro. Tem essa galera, tem a galera que larga tudo e fala, vou achar ouro pra ficar rico fácil. O que eu posso falar é o seguinte, meu pai garimpou por muito tempo, logicamente isso está no sangue da gente. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia, e sempre que possível, né? Eu parava num canto qualquer e dar uma faiscada. Só que a maior parte desses garimpeiros são contratados por negociadores maiores. E esses negociadores contratam uma quantidade grande de garimpeiros para fazer um trabalho muito degradante. E óbvio, gente, eu não preciso nem falar que tráfico não respeita a CLT, né? Nem a CLT respeita a CLT mais, nem o mercado de trabalho formal respeita a CLT. Você acha que o tráfico vai respeitar a CLT? Então, assim, é uma coisa precária em cima da precariedade. A matéria cita alguns casos aqui, para além dos dados. Casos sem dados não servem para muita coisa, mas aqui tem as duas coisas. Abre aspas. No garimpo, a gente aprende a não esperar nada da vida. Se amanhecer vivo, já tá no lucro, relata Adriano, um nome falso aqui, um dos entrevistados da pesquisa. Ele saiu de casa no Mato Grosso aos 14 anos, depois de uma briga com os pais. Sem muitas alternativas de sustento, foi apresentado aos serviços ilegais do garimpo e a isso se dedicou quase a vida toda. Hoje, aos 66 anos, abandonou o trabalho e vive 8 anos nas ruas de Manaus. Então veja, esse menino não saiu para tentar ficar rico fácil, ele saiu, não tinha outra opção, se submeteu a um trabalho extremamente degradante e depois da vida toda trabalhando nesse negócio desgraçado, o cara mora na rua. E imagina como isso afetou a cabeça de uma criança de 14 anos. Então, isso acontece mais do que o contrário. As pessoas entram no garimpo nessas regiões muitas vezes por falta de alternativa e trabalham em condição análoga à escravidão, na prática. Esse elemento da escravidão aparece em outro relato da matéria, abre aspas. Quando estamos trabalhando dentro da área, só podemos sair se não estivermos devendo nada. Prestem atenção nisso. Explica Vicente, outro nome falso, garimpeiro cuja entrevista coletada pelo sociólogo Francisco da Silva é citado no estudo. Isso inclui a todos os trabalhadores braçais e as meninas que estão na corrutela. No contexto do garimpo, isso são os locais de prostituição. Então vejam, prestem atenção nisso. O Brasil ainda tem muita escravidão. Tem inúmeros vídeos aqui no canal sobre escravidão. Um dos tipos de escravidão é por dívida. O cara te emprega necessariamente num lugar distante, e aí ele te vende o que é necessário para a sobrevivência. Comida, produto de higiene. Só que ele vende no armazém do próprio local com preços inflados. E, na maior parte dos casos, o empregador, né, o traficante, cobra o transporte para o local do trabalho. Prometendo que você vai achar ouro e ficar rico, etc, né? O resultado é o seguinte. O trabalhador acaba empenhando o salário dele. E aí, porque ele empenha o salário dele por conta das necessidades primordiais, nesse lugar exclusivo, ele só consegue comprar em um lugar, ele tem o salário retido. Ele tem o salário retido. Então, na prática, no dia a dia, esses caras são pagos com comida. Isso tem nome, gente. Escravidão por dívidas. E ele não consegue sair de lá enquanto ele não pagar o que deve. É disso que esse cara, no último relato, tá falando. O cara fica preso pra sempre no lugar. Então não dá pra dizer que todo mundo que tá lá é, nossa, uma pessoa super ambiciosa que foi lá degradar o meio ambiente em busca de riqueza fácil. É gente que foi enganada, de uma certa forma traficada. E a situação das mulheres é a mesma. As mulheres da região não encontram nenhuma solução a não ser ir para a prostituição. Muitas vezes elas são escravizadas lá também. E começam a não conseguir mais pagar a sua subsistência e também recebem como pagamento comida. Da mesma maneira, ficam presas lá e não conseguem sair. E muitas são crianças. Muitas são crianças. A gente sabe que onde tem aumento de garimpo ilegal também tem aumento de prostituição infantil. Então é um inferno isolado em lugares remotos, né? Não isolado, mas em lugares remotos, de difícil acesso, com trabalho escravo, com violência, com exploração sexual, com doenças que as pessoas não conseguem atendimento médico de qualidade. E isso tudo é uma base gigantesca de um mercado ilegal bilionário. E por que a gente falou de Roraima? Porque Roraima é o epicentro desse mercado. E Roraima teve, como epicentro desse grande mercado, um grande incentivo do Bolsonaro em si. Eu não sei se vocês lembram dessa fala dele aqui, ó. É uma fala que não é tão conhecida do Bolsonaro. As cores da nossa bandeira, nós todos conseguimos fazer brotar no coração do brasileiro o sentimento de patriotismo, de amor à pátria. A falar em Deus, pátria, família. Temos os nossos próprios lemas.
a nos aproximarmos cada vez mais de países que agem parecido conosco e não quem estão do outro lado do balcão. Nós queremos o melhor para a nossa pátria. Quando a gente vai para Roraima, eu sempre disse, Roraima, né? Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria um PIB igual ao de São Paulo, dado o potencial daquela região. E por que não vai para frente? Não é culpa dos políticos locais, não. É culpa de todos nós, que as leis foram feitas, né, para proteger de forma excessiva a região, todos nós, que acabou prejudicando o Estado grandemente. Então, assim, é engraçado, blá 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 do começo. Ele tava nas configurações de fábrica, né? A volta da bandeira, do patriotismo. Tem, inclusive, vídeo meu e da Laura sobre símbolos nacionais lá, sobre essa coisa de a direita roubou os símbolos nacionais, que a gente rejeita essa tese, né? Mas o importante aqui é, se eu fosse rei de Roraima, eu tinha feito ter o PIB em 10 anos de São Paulo. É paráfrase, tá? E aí ele atribui isso a leis excessivas que foram feitas para proteger a região e prejudicam grandemente o Estado. Que leis? Proteção ambiental. Roraima é um dos estados da Amazônia legal, gente. Por isso tem leis específicas de regulação ambiental. E os militares que o Bolsonaro está representando aqui e parte da burguesia nacional acreditam que isso é uma trava para o desenvolvimento do Brasil. E é sempre bom a gente lembrar que os militares acreditam que as demarcações de terras indígenas podem ser polos separatistas. Eu falo sobre isso no vídeo dos Yanomami. Que os militares usam muito aquele livro Farsa Yanomami, dizendo que os Yanomami não existem, que eles foram criados pelos gringos para tentar separar o Brasil e explorar. É engraçado que os militares só falam de imperialismo nesse caso, né? Eles nem usam a palavra imperialismo, mas é só nesse caso. Entregar o Brasil de mão beijada para os gringos em todos os outros casos, beleza. Agora, só nesse caso, os gringos inventaram os Yanomami. Então é isso, quando ele fala de leis excessivas, ele tá falando de proteção do meio ambiente e demarcação de terras indígenas. E ele tá acenando para quem? Para os garimpeiros, sobretudo os contratantes, os traficantes em si. O que ele tá dizendo é, se eu fosse o rei de Roraima, ia rolar um libera geral pro garimpo e foda-se. E olha que ele tentou fazer isso como presidente. Por isso, esse aumento que a gente mostrou aqui. Garimpo aumentou quase 800% em terras indígenas. E por que o Bolsonaro tá focando em Roraima nessa fala? Roraima é um estado onde o garimpo ilegal de ouro tem uma influência política gigantesca, gente. Boa Vista é conhecida como a capital do garimpo. Tem alguém de Boa Vista aí no chat? Tem alguém de Roraima aí no chat? Pra dizer que eu não tô mentindo aqui? Informalmente se conhece Boa Vista como a capital do garimpo, a capital do ouro. O garimpo foi a atividade que atraiu colonos para a região. Tem monumento em homenagem aos garimpeiros em Boa Vista. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo também, sobre como esses colonos foram atraídos para a região durante a ditadura. Foi a ditadura militar que colonizou essa região, que começou a invadir as terras indígenas para colonizar e explorar o ouro. Lá, em Boa Vista, existe a Rua do Ouro. Deixa eu mostrar para vocês. Compro tudo. Ouro Yanomami é vendido livremente na Rua do Ouro em Boa Vista. Aqui, excelente matéria do Repórter Brasil. Nós temos aqui, ó, as joalherias da região. Aqui, ó, deixar de ilustração aqui. É uma matéria de 2021, mas mostra como as coisas funcionam. São pequenas lojas que vendem produtos legais e ilegais misturados. E o ouro do garimpo é vendido a portas fechadas. O ouro mesmo, não as joias. E são essas lojas, às vezes simples, pequenas, sem vitrine nenhuma, colada uma na outra. Loja que nem tem CNPJ, nem tem registro com Receita Federal. E essa reportagem relata que até uma servidora da Secretaria de Saúde Indígena estava envolvida com compra de ouro das terras Yanomami. Compra e venda de ouro ilegal. Então, como que era o esquema, particularmente, é só uma anedota aqui, né? Como que funcionava o esquema dessa secretária? Ela desviava as vacinas de Covid em troca de ouro. Ela trocava vacina de Covid por ouro ilegal de garimpeiro e vendia nessas lojas. É foda, é complicado. E o negócio não para na Rua do Ouro, é só um exemplo bastante visível, né? Abre aspas aqui pra matéria. Da Rua do Ouro, muitos atravessadores seguem pra Manaus ou Itaituba, no Pará. Manaus no Amazonas e Itaituba no Pará, para legalizarem o metal que termina na vitrine de grandes joalherias como H. Stern. O que esses caras fazem? Eles compram lá na fonte, vão pra outros estados e lavam esse ouro. As pessoas que compram não perguntam de onde vem. E aí quando chega, elas falam, eu comprei de um negociante. Não comprei de um garimpeiro que saiu da terra indígena. Esse ouro vai sendo lavado, escala acima. É um mercado internacional que começa em Roraima, que começa em Boa Vista, começa na terra Yanomami, que começa com o genocídio Yanomami. Então, vocês entendem que o mercado internacional tem como uma base um trabalho análogo à escravidão, com pessoas escravizadas por dívida, com prostituição de criança escravizada lá também, e com gente que morre caindo dentro da lama ou tomando picada de aranha.
E com indígenas morrendo e tendo seu estilo de vida prejudicado pela contaminação do solo e da água. Ian fez uma pesquisa na UNB sobre o povo Yanomami. Há diversos documentos inéditos. O nome é As Políticas Indigenistas do Estado Brasileiro, um estudo de caso dos povos Yanomami de 64 a 2022. Eu acho que eu li a sua pesquisa pra fazer o vídeo. Eu vou checar meus documentos, mas eu procurei, talvez eu tenha lido a sua pesquisa. Se não, eu vou procurar ler. Porque na época eu procurei documentação e artigo científico. Enfim, excelente referência, inclusive. Fica a dica pra quem quer estudar mais o caso. Tem que estudar, tá? Tem que estudar. Ah, eu sou marxista. Tem que estudar situação indígena no Brasil. Tem que estudar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a Polícia Federal investiga o garimpo ilegal feito na Rua do Ouro há mais de 30 anos. E ano passado teve uma operação. Na capital do garimpo, na Amazônia, Rua do Ouro enfrenta crise. Só que o grande problema é que enfrentar o garimpo ilegal nessa região é mexer com toda a estrutura política da região. Muitos políticos estão diretamente envolvidos com a exploração do garimpo ilegal. Representam esses interesses na Assembleia, no Congresso Nacional, no governo estadual. Onde tem poder econômico, tem poder político. Políticos de Roraima teriam ligação com o garimpo. O TSE nega exclusão de minuta golpista e mais, que é uma compilação de notícias, né? Então o que importa pra gente é políticos de Roraima teriam ligação com o garimpo. Esse trecho aqui é importante, abre aspas. O secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Weibe Tapeba, afirmou que políticos do estado de Roraima têm ligação direta com os garimpeiros da região. Ele também disse que os distritos sanitários especial indígena na terra indígena Yanomami foram aparelhados por esses políticos. Tapeba, no entanto, não citou nomes. Ele não citou nomes porque ele sabe que ele pode ter problemas, inclusive correr risco de vida na região. Isso aqui é precaução. Citar nome em público assim é loucura. E uma coisa interessante, gente, é que no que diz respeito à extração do ouro, não é só uma atividade que movimenta a economia de Roraima, em grande parte. É um elemento formador de identidade. Muito parecido com uma coisa que tem aqui em São Paulo, por exemplo, que são os bandeirantes. Os bandeirantes são um elemento de formação de identidade própria de São Paulo. Tanto que tem a estátua do Borba Gato, que era bandeirante, tem a rodovia dos Bandeirantes, tem o Colégio Bandeirantes, tem a Rádio Bandeirantes. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Rádio e televisão Bandeirantes. E a gente sabe que os bandeirantes eram mercadores de indígenas escravizados para a colônia e assassinos, né? A gente sabe disso. Enfim, a exploração legal e ilegal de ouro em Roraima se mescla de uma forma muito complexa e tem um marcador civilizacional, mítico, de fundação. Então, isso causa um fenômeno curioso que é, para parte da população, enfrentar a exploração ilegal de ouro é enfrentar a economia do Estado. Ou seja, atacar a economia do Estado, né? Seria destruir o Estado em si. E isso não é à toa. As famílias tradicionais e grandes empresários da região que controlam a política conseguem criar uma espécie de ideologia do garimpo na região. Convencem a população de que o interesse das empresas do extrativismo são os interesses de todos da região toda. Inclusive dos indígenas. Olha só. Com monumento ao garimpo e Rua do Ouro, Roraima tem história de apoio à atividade ilegal. Projeto de Estado, dizem pesquisadores. Aqui o monumento. Monumento ao garimpo do lado da bandeira. E assim, projeto de Estado é o caralho, tá? Isso aqui é projeto da burguesia. Porque quem lucra bilhões com isso, com joia que vai parar na H-Stern, não é o garimpeiro que tá morrendo com 55 anos. E adivinha, quem é muito popular no estado como um todo? Muito popular. Adivinha, só adivinha. Roraima foi o estado onde Bolsonaro obteve maior percentual de votos. 76,22% dos votos no estado, gente. Primeiro, a gente pode entender isso como tendo coerção, como gente falando assim, se eu descobrir que você não votou no Bolsonaro, você vai de arrasta, mas também tem a ideologia. E ideologia é uma droga pesadíssima, tá? A percepção é de que o garimpo é parte da identidade e que essas leis estão atrapalhando o desenvolvimento do Estado. E quando a gente fala de movimentar milhões, assim, é milhões no plural, muito plural, tá? Venda ilegal de ouro movimentou 300 milhões de reais em 20 estados, diz Polícia Federal. Só a venda ilegal movimentou isso tudo. E essa notícia é de 2022. Isso é pra mostrar a quantidade insana de dinheiro que o garimpo ilegal movimenta e que provavelmente movimentou mais ainda por conta do governo Temer e do governo Bolsonaro. E isso tudo, vou lembrar pela terceira vez, a base desse dinheiro todo é trabalho escravo. Isso tudo irriga um sistema de financiamento e comunicação dos políticos para o garimpo. Esses empresários que ganham tanto dinheiro com isso defendem o mesmo que o Bolsonaro, acabar com reserva indígena e proteção ambiental. E aí o PIB de Roraima é igual ao de São Paulo em 10 anos, em 5 anos, em 3 semanas, em 24 horas. A gente não falou sobre isso na hora, mas vocês repararam lá na fala do Bolsonaro, dele falando de ser rei de Roraima? Ele se preocupou em falar, isso não é culpa dos governantes. Por que não vai pra frente? Não é culpa dos governantes. Vocês repararam nisso? Vocês acharam isso gratuito? Vocês não acharam curioso essa afirmação do Bolsonaro? Do nada. Ninguém perguntou pra ele se era culpa dos governantes. Então, é porque, né? Por que será que ele falou isso? Governador bolsonarista de Roraima sancionou 2 leis pró-garimpo em meio ao avanço da crise da saúde Yanomami. Ó, por que ele não falou mal do governador?
Por causa disso aqui. Em 2021, o governador era o Antônio Denarium. E ele aprovou uma lei liberando o garimpo com mercúrio sem restrições. No ano seguinte, ele aprovou outra lei que proibia agentes de fiscalização de destruir o patrimônio dos garimpeiros, destruir o equipamento deles. E o Bolsonaro sempre falava isso. Pô, apreende, mas não destrói. Não pode destruir o equipamento do madeireiro, do garimpeiro. Não sei se ele fala assim. Tem uma parte aqui que sintetiza bem o que a gente tá falando, abre aspas. No dia, houve festa com churrasco no Centro Cívico, em frente ao Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo estadual. Apoiadores do projeto e garimpeiros comemoraram a decisão de Denarium em levar à frente o projeto chamado pelo MPF de claramente inconstitucional. Gente, o cara liberou geral. Mercúrio proibiu a polícia de destruir garimpo ilegal e fez um churrascão pra comemorar com a galera na rua. Churrascão de comemoração temperado com mercúrio. Muito foda. Isso aqui é uma demonstração prática da influência ideológica do garimpo no estado. Ah, o Antônio Denarium foi reeleito, tá? Pra surpresa de ninguém, ele foi reeleito. E não são só empresas de joalheria que lucram com essa base escravista, tá? A gente falou sobre isso acho que ano passado. Acho que a gente usou essa mesma matéria, inclusive. Apple, Google, Microsoft e Amazon usaram ouro ilegal de terras indígenas brasileiras. E isso tudo é com essa lavagem. O ouro ilegal vai parar lá, porque ele vai sendo comprado e comprado e comprado e comprado até em cima, sendo que a pessoa que comprou no final, a grande empresa aí, a Big Tech, fala assim, eu não sabia de onde vinha, eu comprei do fulano, comprou do Beltrano, comprou do Ciclano, eu não sei. Isso não é um problema particular de Roraima, tá? Nem da região norte. Só que Roraima, como eu falei, é um estudo de caso muito interessante. O trabalho análogo à escravidão no garimpo é generalizado. E isso é claro. O capital internacional não tem a menor intenção de erradicar trabalho escravo com a mineração, gente. Trabalho escravo com mineração é o que faz ficar barato. Mesma coisa tá acontecendo no Congo. O genocídio no Congo tá acontecendo por causa disso. Por conta da mineração do coltan, que é importantíssimo para a fabricação de celular. Tudo isso é mais lucro para esses empresários / traficantes. E não tem muita fronteira entre os dois, não. E aí, retomando isso, né? É difícil desatar esse nó, porque não é só força econômica e política ao mesmo tempo. Não existe uma separação rígida entre as duas. Mas é que a opinião pública da região é muito favorável a isso por conta desse elemento fundador de identidade do Estado. Eles conseguiram convencer a maior parte da população de que o Estado não está indo pra frente porque não ocorreu ainda o libera geral da mineração. Só que assim, esse projeto político não é só ruim para as pessoas que estão sendo escravizadas, para os homens e mulheres e crianças que estão sendo escravizadas, para os indígenas que estão morrendo, mas é ruim para todo mundo. Porque quem que vai ter que lidar com o impacto ambiental? Quando o impacto ambiental acontecer, quem que vai ter que lidar? Já ouviram falar de racismo ambiental? Isso existe, tá? A direita faz chacota desse termo, mas isso significa que esse impacto ambiental vai afetar desproporcionalmente as populações marginalizadas. Parênteses. Trabalho análogo à escravidão não existe. Trabalho de pessoas escravizadas mesmo. Existe, a diferença é importante, tá? Trabalho análogo à escravidão é uma determinação jurídica, porque na teoria a escravidão foi abolida. Então quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de outro regime jurídico no qual é possível comprar e vender escravos. No Brasil atual, a escravidão é feita de outra forma, ela é feita de maneira coercitiva ou por dívidas. Então falar análogo à escravidão é porque o regime jurídico é distinto. É importante salientar isso, porque no passado a brutalidade era muito diferente. Era uma brutalidade chancelada e defendida pelo Estado. O Estado permitia você prescrever a propriedade de uma pessoa. Essa diferença é super importante. Então, assim, o debate, falar análogo à escravidão ou escravidão, não quer dizer esse é menos pior e esse é mais pior. Tem a ver com diferentes períodos. Inclusive, falar análogo à escravidão explicita o problema numa ordem diferente. Porque se no caso da escravidão o problema era jurídico, ou seja, abolir a escravidão como elemento jurídico era importante, agora o problema é material. Então assim, eu não tô falando as coisas da minha cabeça. Essa distinção é importante porque ela aponta o problema. Agora, em momento algum, eu falei que uma é menos pior que a outra. Não existe isso. Enfim, voltando aqui. Eu tava explicitando sobre como esse libera geral não vai fazer bem para a população, vai fazer com que a população sofra o impacto ambiental e vale a pena a gente retomar o que a gente já falou aqui muitas vezes, né, gente? Caso vocês não soubessem. Roraima é o estado com o maior número de assassinatos de indígenas em 4 anos de CIMI. Então, assim, quando a gente fala de proteção da Amazônia e de outros ecossistemas, não é porque a gente gosta de abraçar a árvore, como muitas vezes a caricatura da direita faz parecer. Isso aqui é contra a violência contra uma população marginalizada regionalmente e para preservação do meio ambiente que beneficia todo mundo ao seu redor.
A condenação do garimpo não é ser contra o desenvolvimento de Roraima, gente, pelo amor de Deus. É o contrário disso. É pela permanência da sustentabilidade da vida. É o inverso. Isso aqui não é desenvolvimento, isso aqui é destruição. Esse desenvolvimento, entre aspas, seria de curtíssimo prazo, poluiria rios de mercúrio, acabaria com o estilo de vida de muita gente para encher o bolso, escada acima, desde joalheria até Big Tech. Então é isso, gente. Eu quero que vocês observem uma coisa, vocês que acompanham meu canal com mais recorrência, vejam como esse vídeo não vai longe. E é bizarro, assim, porque eu sei que ver coisas sobre o meio ambiente, principalmente sobre o meio ambiente, causa medo existencial. Eu sei que causa. Só que não adianta a gente não falar sobre. É importante a gente saber falar sobre, porque justamente todas essas pessoas que foram convencidas em Roraima de que o garimpo é a solução para a falta de desenvolvimento relativa do Estado, não vou entrar nos meandros desses parâmetros, a gente precisa convencê-las do contrário. O convencimento é uma ferramenta importantíssima, tá? Para a luta militante. A gente quer que as pessoas venham para o nosso lado, militar ao nosso lado, não porque foram coagidas, mas porque foram convencidas. E por que a gente usa isso? Porque dá. A direita não pode fazer isso. A direita tem que enganar. Ela tem que mentir. A gente não. A gente tá com a razão. A gente tá do lado da sustentabilidade da vida, da proteção dos povos indígenas que estão morrendo. E dá para convencer as pessoas. Então é importante que a gente saiba muito bem o que tá acontecendo, em detalhes, cada passo, para poder comunicar isso também da melhor forma possível, perdão. Porque agora quando vocês forem questionados a respeito de Roraima não vai pra frente porque o garimpo não tá liberado, agora vocês sabem falar sobre com mais propriedade. E pouco a pouco, convencer as pessoas de que elas foram enganadas. É um processo doloroso, muito doloroso. As pessoas têm uma resistência gigantesca em admitirem que foram feitas de idiotas, que foram feitas de otárias. Tô colocando em termos duros, mas é assim que é sentida a situação. De falar assim, não, o Bolsonaro não me enganou, não sou burro. Não, o Tarcísio não me enganou. O cara lá de Roraima, já esqueci o nome dele, do governador lá, não me enganou, não. Ele não me enganou, não sou burro. É difícil falar assim, puta, eu acho que eu me deixei levar por propaganda. Eu acho que eu me deixei levar por ideologia. Eu acho que eu não tive senso crítico o suficiente. É difícil, é duro, é doloroso e por isso que não vai ser uma conversa com o seu taxista que você vai conseguir convencer ele a mudar de ideia, sendo que todos os dias ele ouve Jovem Pan indo pro ponto. Em vez de pensarem que tem muita lei protegendo, eles deveriam pensar que uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar certa. O que você quis dizer é uma sociedade que precisa proteger a natureza dessa mesma sociedade não pode estar certa. Tem um problema com isso. A sua afirmação, ela é estritamente normativa. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma perspectiva marxista que é combativa a afirmações normativas. Eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. Quando a gente diz assim, a natureza não deveria ser explorada, a gente tá falando de forma normativa. Ou seja, a gente tá falando como as coisas deveriam ser. Da mesma maneira que a gente fala assim, o trabalho humano não deveria ser explorado. Não deveria haver trabalho exploratório. Isso é normativo. O Marx, ele usa isso às vezes, mas a maior parte da análise do Marx é descritiva. Ela não é normativa. Então Marx vai se apoiar muito mais na demonstração de que o capitalismo é insustentável para a vida humana do que na afirmação de que o capitalismo deve ser derrubado. Então o grande problema com essa frase é uma sociedade não deveria proteger a natureza de si própria, é que ela é estritamente normativa. E é muito mais importante a gente fazer a análise descritiva. O que está acontecendo com a natureza e qual é o movimento real em direção a remediar isso ou reverter isso. Independente de uma frase ou de um ímpeto, de uma atitude que seja estritamente normativa. Porque senão ela perde a capacidade de alterar a realidade. E o Marx, ele fala isso às vezes. Ele fala, uma coisa normativa que o Marx fala é aquela frase do Saint-Simon. De cada qual de acordo com as suas capacidades, a cada qual de acordo com as suas necessidades. Essa frase do Saint-Simon. E é uma frase normativa. É normativa, é como as coisas deveriam ser. Mas a maior parte da obra do Marx, ela é descritiva. No Capital, ele tem muita resistência em ser normativo. Justamente porque uma das características do socialismo científico é rejeitar a normatividade. É não utilizar... O Marx era muito crítico, por exemplo, daquela frase: se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. A gente pode reinterpretar como: se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo deveria pertencer. Isso também é normativo. Isso está descrevendo como as coisas deveriam ser. E o Marx diz: mas as coisas não são assim. A classe trabalhadora não possui as coisas que ela produz. Isso expressa um sentimento de como as coisas deveriam ser. Mas isso não contribui na prática como as coisas se movimentam na verdade na história. Eu sei que eu fui para um âmbito mais de uma análise mais teórica, mais filosófica, mas eu acho que vale a pena a gente retomar esse tema quando a gente fala sobre teoria revolucionária. Eu não leio Live Pix durante as lives, gente, porque se eu começo a ler, as pessoas começam a mandar para ter suas perguntas respondidas e a minha live não vai para frente.
eu não consigo tocar a live, eu não consigo apresentar os roteiros que eu preparei. Então não é porque eu sou arrogante nem nada, mas é porque eu preciso fazer uma escolha. Ou eu leio, ou eu apresento o que eu preparei. Como eu acho que preparar o material sempre foi o que fez o meu canal permanecer em crescimento, eu dou prioridade a isso. Essa frase de forma descritiva seria como: não dá pra fazer uma análise descritiva com frases. Isso é um debate interessante dentro do marxismo, porque é uma das coisas que caracteriza o socialismo científico. Por isso que a gente fala o tempo todo que o Marx não faz juízo de valor. O Marx não se baseia na moral e nas pessoas serem boas ou ruins, em falar que o burguês é mau e que o proletário é bom. Ele não fala isso. Porque ele não baseia a análise dele nisso, ele não baseia a proposta dele nisso. É daí que vem toda a potência da filosofia que o Marx desenvolveu, na minha opinião. Deveríamos ter comunidades autossuficientes com gado, carne e leite. Deveríamos. Deveria. A sociedade deveria ser sustentável. Deveria ter menos destruição da natureza. Deveria ter muitas coisas. E nada. Entende?